Fala pessoal, tudo bem? Aqui é o Luiz e no vídeo de hoje eu quero falar sobre um assunto que vem repercutindo muito nos últimos 2 dias, que é sobre o rapper Lil Nas X e o suposto pacto que ele fez. Lil Nas X, de apenas 21 anos, ficou muito famoso no ano de 2019 com a música Old Town Road, que espalhou no mundo inteiro. Eu tenho certeza que você já escutou pelo menos uma vez. Só que nos últimos dias ele lançou um tênis e uma música repleta de simbologias, e isso vem chocando muita gente. Só para você ter uma ideia, no tênis que ele lançou possui sangue humano. Ele disse que o objetivo era vender 666 pares, ou seja, fazendo alusão ao número da besta. Tem a simbologia do pentagrama invertido, que é alusão clara ao bode Baphomet, que é usado em rituais de magias macabros. E ainda por cima, na lateral do tênis, está escrito Lucas 10:18. E lá está escrito: ao que Jesus lhes revelou, eu vi Satanás caindo dos céus como um relâmpago. E ainda na caixa do tênis possui uma imagem bizarra do diabo carregando Jesus. Aí muitas pessoas podem até inventar uma desculpa. Ah, mas é marketing, ele fez isso para chamar atenção. Mesmo que fizesse para chamar atenção, ele está cometendo uma blasfêmia contra Deus, e isso é muito grave. Mas o que mais me impressiona é que dessa vez eles não fizeram questão nenhuma de esconder que estão adorando o Tinhoso. Porque, como eu até já falei no meu vídeo sobre o MK Ultra, eu tenho falado no meu Instagram também, o mundo jaz no maligno, ou seja, quem comanda esse mundo é o mal. E eles utilizam de vários meios para atingir a população. E a indústria artística, a indústria da música é um deles. Infelizmente, muitas pessoas, para conseguir fama e dinheiro, elas acabam fazendo um pacto ou apenas cedendo o plano que eles querem para nós. E esses artistas, para mostrarem que de forma subliminar eles estão servindo esses senhores do mundo, eles fazem símbolos ocultos, como a pirâmide, o olho que tudo vê. Então, se algum dia você vê esses símbolos em algum lugar, saiba que essa pessoa está servindo o mal. Às vezes ela nem tem noção disso, mas está servindo de forma indireta. Porque, como eu falei no vídeo sobre o MK Ultra, eu acredito que grande parte desses artistas são cobaias, não tem nem noção do que estão fazendo, eles apenas seguem ordem de algum mentor. Esse mentor passa para eles, você vai fazer o clipe assim, você vai passar essa mensagem, e eles simplesmente fazem. Mas eu acredito também que alguns, para conseguir fama e dinheiro, fazem pacto com o mal. Porque para eles é o melhor caminho, é o caminho mais fácil. Só que acaba que você se torna escravo deles. Você tem que seguir exatamente o que eles querem para a sua vida. E pior de tudo, você perde a sua alma. E você vai para um destino que, assim, eu não faço ideia de como é, mas deve ser terrível. E eu vejo esse Lil Nas X apenas como um cara que se iludiu por isso. Porque, como o próprio já falou, ele foi criado em um berço evangélico, a família dele inteira era. E ele parece que sofreu muito por ser bissexual. Ou seja, sempre foi muito julgado, e ele criou uma repulsa à religião. Só que aí que está o problema, às vezes muitas pessoas passam por vários problemas envolvendo religião, e eles acham que o problema está em Deus, mas não está. Infelizmente, muitas pessoas usam da religião para conseguir benefício próprio, falsos profetas, tem muito por aí, mas Deus não tem nada a ver com isso. Eu falo isso porque eu já cheguei a duvidar da existência de Deus, eu já cheguei a ser ateu, agnóstico, porque eu tive uma decepção com religião. Eu vi muitas coisas erradas acontecendo em algumas igrejas, mas depois que eu percebi que Deus não tem nada a ver com isso. O problema é o orgulho do homem em querer ser maior que Deus. Mas mesmo assim, isso não justifica você querer ir para o outro lado, você querer servir o mal. E se não bastasse o tênis já com essas evidências todas, Lil Nas X ainda lançou a música, e parece que na música ele praticamente confirma que ele fez pacto com o diabo. Na primeira parte da música, ele fez uma alusão clara ao pecado original do mundo, que foi quando Eva foi seduzida pela serpente. E no clipe, ele mostra ele sendo assim hipnotizado, fazendo referência clara a isso. É bizarro mesmo. E nessa foto específica aí, é como se ele já tivesse cedido e aceitado esse pacto. Eu não posso mostrar o vídeo, porque senão o YouTube pode restringir ou bloquear. Aí aparece essa frase escrita em grego na árvore. E ela significa o seguinte: assim, quando a natureza foi dividida em dois, o desejo de cada um foi cortado pela metade. Ou seja, fazendo alusão ao livre-arbítrio e a separação entre bem e mal.
Porque apesar de serem iludidos, Adão e Eva escolheram pecar. Deus deu oportunidade, Deus alertou que não era para comer o fruto proibido e mesmo assim eles comeram, ou seja, eles tiveram o livre-arbítrio de escolher a decisão. E depois disso eles foram expulsos do jardim do Éden e vieram aqui para esse mundo. E a partir daí eles estavam submetidos ao pecado. E pior que depois disso eles ainda deram origem a 2 filhos, Caim e Abel. E o mais chocante é que Caim matou o próprio irmão, mostrando claramente a separação entre bem e mal no mundo, e a partir daí o pecado se alastrou pelo mundo inteiro. E sim, Deus nos deu o livre-arbítrio, a gente pode fazer o que quiser, mas também a gente vai pagar pelas nossas consequências. E o Lil Nas X no clipe, ele mostra claramente que ele escolheu um lado, e infelizmente ele escolheu o mal. E tem essa parte do clipe também que eu achei assim bem interessante, porque ele se mostra acorrentado e usando uma peruca rosa. Eu entendi que ele quis dizer que ele sempre se sentiu muito preso pela opção sexual dele. E pelo jeito foi muito julgado por isso, e o problema é que ele criou repulsa da religião e de Deus. E a Bíblia tem uma posição bem clara quanto a isso. Deus sempre vai abominar o pecado, porém ele sempre vai amar o pecador. Então a gente não deve ficar julgando, apontando o dedo, isso pode gerar uma raiva na pessoa e fora também que todos nós somos pecadores. A gente tem o direito sim de apontar um erro, de alertar, mas não de ficar julgando e condenando. Jesus não fez isso. Essas próximas 2 imagens do clipe são chocantes. Uma delas, o Lil Nas X dá de cara com o próprio Satanás e depois aparece aquele pentagrama que eu falei, que é um símbolo totalmente satânico, e nele está escrito, eles condenam o que eles não entendem. Ou seja, na cabeça de Lil Nas X, o outro lado, o lado da religião, o lado de Deus, condena e te aprisiona. Já o diabo, ele fala que você pode fazer tudo. E aí que está o perigo. Realmente, você pode fazer tudo, mas nem tudo te convém. Essa ideia de liberdade, que você tem que fazer tudo, é uma ilusão. Liberdade é diferente de libertinagem. A gente tem que entender que as nossas atitudes têm consequências. E nessa parte que muita gente cai no pecado, muita gente se ilude com o próprio Satanás, porque ele diz que o ser humano pode fazer tudo, porque ele aproveita justamente disso, ele leva o ser humano a agir exatamente como ele não devia. E pecado nada mais é algo que te prejudica ou prejudica o próximo, ou seja, Deus não é um ser punidor que vai acabar com você se você não seguir as leis deles, não. Deus está apenas te alertando que certas coisas não convém você fazer, vai te fazer mal, vai fazer mal para o seu próximo e que você vai pagar caro por isso. Então toma muito cuidado com essa ideia, eu sou livre para fazer o que quiser. A pessoa que se acha sem limites, que acha que pode fazer tudo que bem entender no mundo, que não tem limite nenhum, uma hora ela vai acabar entrando em perdição. Porque realmente tem coisas que para a nossa carne parece ótimo, mas para o nosso espírito é péssimo. Então a mensagem que eu quero passar aqui é que realmente eu acredito que a religiosidade, ou seja, o fanatismo religioso, pode te aprisionar, pode fazer com que você se sinta preso e ainda pode te fazer distanciar de Deus, porque Deus te liberta. Ele te dá o livre-arbítrio e ele sempre está te alertando, porque ele é amor, ele quer o seu bem. E nessa parte final do clipe, ele praticamente mostra que foi possuído pelo diabo, ou seja, é como se ele estivesse selando esse pacto que ele fez. Mas então é isso, não é teoria da conspiração, eu nunca vi uma mensagem tão clara assim fazendo adoração ao tinhoso. Geralmente esses artistas, essas pessoas famosas que servem essa elite mundial, que servem esse lado mal, eles utilizam de mensagens subliminares. Agora esse Lil Nas X, ele mostrou claramente que ele escolheu esse lado. A mensagem que eu deixo aqui é: toma muito cuidado com as músicas que você escuta e toma muito cuidado com o artista que você idolatra, porque idolatria é pecado. Todo ser humano é falho, entenda que você não faz a mínima ideia de como aquela pessoa é, e se essa pessoa escolheu esse lado e você nem sabe. E como eu venho falando nos últimos dias, não é só o Lil Nas X, vários outros artistas e toda essa elite mundial serve ao mal sim, e eles utilizam algumas mensagens ocultas, mensagens subliminares. Tem vários filmes e desenhos que também utilizam dessas mensagens e a gente tem que ficar muito esperto com isso.
Só que cada vez mais a verdade vem sendo exposta. Parece que agora eles nem têm medo mais de mostrar. E eu vou falar a verdade, na época que eu fui cético, eu duvidava muito dessas coisas, achava que tudo era teoria da conspiração. Só que depois que eu vi que o mundo espiritual é real sim, que assim como existe um Deus muito misericordioso, que assim como Jesus veio ao mundo e veio para nos salvar, assim como existe muitas coisas boas, existe os anjos do Senhor, existe também os anjos caídos e os demônios nesse mundo. Existe o diabo e existe todas aquelas pessoas que servem justamente o mal. E querendo ou não, essas pessoas más, esses seres maus, estão nessa dimensão aqui. E o principal objetivo deles é levar o ser humano para o inferno. Então, por favor, eu peço, abra sua mente, começa a mais ver sobre essas coisas e toma cuidado, porque esse mundo é dominado pelo mal mesmo. Mas isso não quer dizer que a gente possa ser também. Se a gente estiver junto com o Deus vivo, o Deus, o Criador disso tudo aqui, esses seres não têm chance alguma contra a gente. Eles vão tentar sempre fazer com que a gente caia em tentação. Mas se a gente estiver firme, tiver um espírito forte, a gente não vai cair. Então, mesmo que tenham muitos falsos profetas, mesmo que tenha muitas pessoas que usam o nome de Deus em vão, mesmo que tenha fanatismo religioso, isso, querendo ou não, afasta as pessoas de Deus. Mesmo que tenha tudo isso, Deus não tem nada a ver com a maldade do ser humano. Eu espero muito que esse Lil Nas X, que ele possa ser tocado um dia. Eu não sei se ele já está condenado, ou se ele tem salvação, mas infelizmente ele escolheu esse lado, assim como grande parte desses artistas. E algo que eu vou falar aqui, a partir de agora você vai ver muito desses símbolos, porque eles não estão mais escondendo. A nova ordem mundial é real sim, tanto que o Joe Biden, presidente dos Estados Unidos, já falou abertamente desse assunto, ou seja, existe esse plano que na verdade é preparação para o próprio reinado do anticristo. Então, como o tempo deles estão acabando, eles estão fazendo de tudo para fazer rápido. Por isso que a partir de agora, fique esperto, ore, vigie, leia a Bíblia, volte-se para Deus, aceita Jesus, que eles estão de braços abertos te esperando. E você não precisa ficar com essa ideia alarmista, nossa, será que a gente está no fim dos tempos? Será que vai acabar amanhã? O dia e a hora nem o filho sabe, somente o pai. Ou seja, confie em Deus, se volte para Ele, pois é isso que realmente importa. E procure sempre fazer o bem. No fim, o bem sempre vence o mal, isso é inevitável. E para essas pessoas que escolheram esse lado, a gente simplesmente tem que orar, porque infelizmente eles escolheram o pior lado possível. O diabo é o pai da mentira, ele veio ao mundo para roubar, matar e destruir. E servir a ele é enganação pura, porque você vai passar o resto da sua vida na eternidade sofrendo. Será que vale a pena isso? As riquezas do mundo não se comparam às riquezas do paraíso, às riquezas da eternidade, a riqueza sua espiritual. Imagina só uma pessoa que tem paz espiritual. Isso é algo de mais sagrado nesse mundo. Não tem dinheiro, não tem fama que pague isso. Mas então esse foi o vídeo. Abram o olho porque esse mundo pertence ao mal mesmo, mas Deus está conosco até o fim. Não desista, e aquele que perseverar até o fim será salvo. Tempos sombrios vão vir, mas o juízo final vai acontecer também, e quem escolheu o mal vai ficar com o mal, e quem escolheu ficar do lado de Deus vai ser recompensado. É isso, forte abraço a todos, eu espero que